Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o sistema nervoso. Na última aula nós vimos que as células elas vão se juntar e formar os tecidos vão se juntar, formar os órgãos, e os órgãos vão se juntar e formar os sistemas. Nós vamos ver hoje especificamente o sistema nervoso. Então vamos lá, estruturas do sistema nervoso. O sistema nervoso humano é formado por bilhões de neurônios, 86 bilhões de neurônios para ser mais preciso. E esses neurônios são as células que vão formar o sistema. O agrupamento de neurônios forma estruturas do sistema nervoso, que é o encéfalo, medula espinal e os nervos. Esses três órgãos são chamados de órgãos, né? Que vai formar, esses órgãos vão se juntar e formar o sistema nervoso. O sistema nervoso também tem as células glias, que atuam na sustentação e na proteção dos neurônios. O encéfalo fica protegido pelos ossos do crânio e a medula espinal pelos ossos da coluna vertebral ou vértebras. Do encéfalo saem 12 pares de nervos que se distribuem pela cabeça e pescoço, são chamados de cranianos. Da medula espinal saem 31 pares, que se distribuem pelos braços, pelo tronco e pelas pernas, são chamados de espinais. Aí nós temos aqui a célula, né? O neurônio, que é a célula nervosa. Essa partezinha aqui de dentro, por onde o mouse está passando, é chamado de corpo celular. Essa estrutura aqui mais fina, por onde o mouse está passando, é chamada de axônio. E ao em volta do axônio, nessas estruturas como fosse cortadinha, é a baía de mielina que vai proteger. E essas ramificações aqui de cima e daqui são chamadas de dendritos. Aí nós temos o encéfalo, essa parte aqui é dividida, tem o lado direito e o lado esquerdo, essa aqui é a divisão. Quando nós dividimos o encéfalo, que nós partimos aqui dentro, aí nós vamos encontrar o hipotálamo, que é essa estrutura, nós vamos ver já aqui, ó, no meio, aqui o mousezinho. Nós temos a hipófise, que é um órgão que vai secretar algumas glândulas, que vai comandar muitas funções do nosso corpo. Nós temos o cerebelo, que vai servir de equilíbrio, e aqui nós temos a ponte e o bulbo, que a ponte é mais aqui para cima, e o bulbo é essa parte aqui, que vai dar continuidade à medula espinal. Aí nós temos aqui a medula espinal, certo? Essa partezinha aqui amarela, ela está dentro das vértebras, as vértebras da coluna vertebral, a parte do dorso, das costas da gente. O encéfalo, ele fica dentro de uma caixa craniana e a medula espinal fica entre as vértebras. Aí nós temos aqui, ó, o encéfalo e a medula espinal. E deles parte essas ramificações que são chamadas de nervos. Aí observem que no encéfalo, aqui na parte da cabeça, saem os nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos. E da medula vai sair os 31 pares de nervos espinais. E nós temos as células glias, que vão servir de sustentação para o nosso corpo. O sistema nervoso ele é dividido em dois: o sistema nervoso central, que é chamado SNC, e o sistema nervoso periférico SNP, e eles vão ter funções diferenciadas. O encéfalo, a medula espinal, consiste no sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e a medula, que comanda e coordena as atividades do organismo. Aí nós temos aqui, olha, o encéfalo, certo? Cérebro, ponte, cerebelo e bulbo, tudo isso vai constituir o encéfalo. E essa partezinha aqui é a medula espinal. Aí nós temos aqui uma mulher, né? Eu coloquei os ossos aqui, a caixa craniana, isso aqui é os ossos do crânio. Aí nós temos o encéfalo e a medula espinal, juntamente com os nervos, compondo o sistema nervoso central. Aí nós temos o sistema nervoso periférico, o SNP, que é composto pelos nervos cranianos e espinais, fazem parte do sistema nervoso periférico, responsável pela comunicação do sistema nervoso central com as diversas partes do corpo. Então, o sistema nervoso periférico, ele vai conectar o resto do corpo com o sistema nervoso central. Por isso que existe nervo por todas as partes do nosso corpo, porque ele vai pegar as informações e mandar para o encéfalo, para o sistema nervoso central, para mandar uma resposta. Aí nós temos aqui
Sistema nervoso central, que é o que está em vermelho, e sistema nervoso periférico, os nervos em toda a parte do corpo, representando o sistema nervoso periférico. Os nervos do sistema nervoso periférico são vias de comunicações. Os nervos do sistema nervoso periférico são vias de comunicação que conduzem impulsos provenientes de várias partes do corpo até o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico também conduz as ordens do sistema nervoso central até os locais do corpo nos quais serão executados, são os músculos e glândulas. Aí vamos aqui para um exemplo. Quando você escreve, no seu sistema nervoso central envia impulso até os músculos da mão e do braço, fazendo os movimentos adequados para escrever o que deseja. Quando terminar aqui, eu vou mandar o link para vocês responderem a atividade. No que vocês vocês vão absorver o conteúdo que vai ficar guardado lá no seu encéfalo. E quando vocês forem responder a atividade, o encéfalo, o sistema nervoso central, ele vai mandar informação para os seus músculos e fazer com que vocês respondam. Outro exemplo é quando você vê um alimento muito saboroso ou sente seu aroma. Sua boca se enche de saliva porque o sistema nervoso central envia impulsos até as glândulas salivares. Na nossa boca existem glândulas que vai eliminar a saliva. Então, quando a gente sente um cheiro ou o alimento que a gente vê que é muito saboroso, nossa boca enche de água porque o nosso sistema nervoso central visualizou, mandou a informação através dos nervos para o encéfalo. O encéfalo enche a boca de água, que é justamente para molhar esse alimento, que é como se você fosse comer e molhar. Então, aqui eu trouxe uma imagem de um menino escrevendo o primeiro exemplo, e aqui uma pizza para demonstrar o segundo exemplo. A medula espinal conduz impulsos nervosos. Então, a medula espinal ela tem duas funções. A primeira é conduzir impulso nervoso do encéfalo para os nervos espinais e dos nervos espinais para o cérebro. Como é que ocorre isso? Por exemplo, furar o dedo em um espinho. Quando nós furamos o dedo no espinho, nós retiramos rapidamente esse dedo daquele local. O que acontece? Quando furou, o sistema nervoso periférico, os nervos enviaram a informação através dos impulsos nervosos para o nosso sistema nervoso central. Chegou no sistema nervoso central, o encéfalo manda a resposta de volta dizendo, tira o dedo. Então, para vocês verem como é rápido a resposta à mensagem que foi. A segunda é servir como centro de reflexo. Por exemplo, neurologistas utilizam um martelo de plástico dando uma pancadinha abaixo da patela. A patela é o que a gente chamamos de bolacha do joelho. Então, a bolacha do joelho, abaixo da bolacha existe um músculo que se der uma pancadinha, ele vai fazer com que a perna ela suba. Aí eu trouxe aqui o exemplo, a gente furando o dedo. O médico dando a pancadinha no joelho, aqui mais precisamente onde fica. E tudo isso quem vai fazer é o sistema nervoso, são os neurônios que vai transmitir esses impulsos dos nervos até o sistema nervoso central. O encéfalo tem atuação variada e complexa. O sistema nervoso é capaz de coordenar atividades bastante complexas, como a criatividade, emoção, talento artístico, imaginação, habilidades linguísticas, os traços individuais de personalidade e a capacidade de abstração são exemplos. Isso tudo, todos esses exemplos, quem faz é o encéfalo. Aí os lobos cerebrais, eu trouxe aqui um encéfalo todo coloridozinho para mostrar algumas regiões que elas são responsáveis. Por exemplo, o lobo frontal, que é esse cinza, ele é responsável pelo pensamento, emoções e a fala. Aí nós temos aqui essa partezinha final do lobo frontal junto com o lobo parietal. Nós temos a área motora voluntária, que é os movimentos voluntários que nós fazemos. A partezinha roxa, tato e áreas sensoriais. Aí nós temos o lobo parietal, que é a área de interpretação. Lobo occipital, responsável pela visão. O cerebelo, que faz parte do encéfalo, é responsável pelo equilíbrio. A ponta e o bulbo, que são essa região aqui todinha. Ponta e bulbo, responsável pela respiração e batimentos cardíacos. O lobo temporal, que é esse rosa, ele é responsável pela audição. Então, o encéfalo, ele tem várias funções. Diferentes áreas cerebrais têm diferentes funções. Aí nós temos o cérebro faz parte do encéfalo. O cérebro possui
Áreas sensoriais, que é a visão, a audição, o tato. Áreas motoras, que é o que vai fazer os movimentos voluntários. Áreas de associação, que são os responsáveis pelo pensamento. Nós temos o corpo caloso, que liga o hemisfério direito e o esquerdo do cérebro. Nós temos o tálamo, que transmite ao cérebro informações sensoriais e motoras. Nós temos o hipotálamo, que é responsável pela temperatura do corpo, apetite, sede e também um centro de emoções. Nós temos a medula oblonga, que controla automaticamente a respiração, frequência cardíaca e a pressão sanguínea e atividades digestórias. E o cerebelo, que coordena a parte sensorial do movimento e armazena a memória dos movimentos aprendidos. Aí nós temos aqui o cérebro, certo? Se vocês voltarem os slides, vocês vão ver a importância de cada um. Licença. Cérebro possui áreas sensoriais, responsável pelo pensamento. Aí você volta. É o corpo caloso, que é essa estrutura aqui, é onde vai dividir as partes. O tálamo retransmite algumas informações. O hipotálamo, responsável pela questão da sede, das emoções. A medula oblonga, batimentos cardíacos. O cerebelo, responsável pelo equilíbrio e movimentos aprendidos. Então, tudo isso são as estruturas do nosso encéfalo. E como é que tudo isso acontece? Acontece através das sinapses. E o que são sinapses? A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. O impulso nervoso deve passar de uma célula a outra que ocorre uma resposta a um determinado sinal. Geralmente, elas ocorrem entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro. Quando a gente viu lá o neurônio no início, eu mostrei essas estruturas, mas eu vou mostrar já como é que acontece também. Nessas extremidades tem a liberação de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que se espalha pela região da sinapse, encontra o dendrito do neurônio seguinte, estimula-o, dando prosseguimento à propagação do impulso nervoso. Aí, como é que acontece? Observe aqui, nós temos dois neurônios. Aí, nós temos este neurônio completo, com o corpo, os dendritos, o axônio e os dendritos terminais. E outro neurônio, nós temos os dendritos, e aqui nós temos um círculo, que é onde é que está ocorrendo a sinapse. O dendrito terminal, que é esse finalzinho, ele não se liga com o próximo do próximo neurônio. Então, eles têm um espaço. E é aqui que ocorre essa sinapse, que é a liberação dessas bolinhas. Essas bolinhas são os neurotransmissores que vai conduzir, que vai propagar o impulso nervoso. Então, o nosso corpo ele é cheio de neurônios, como a gente viu, 86 bilhões de neurônios. Então, nós estamos frequentemente realizando essas sinapses. Por isso que vocês conseguem enxergar, vocês conseguem ouvir, porque os neurônios, eles transmitem essas informações através da sinapse. Aqui tem outro neurônio, dois neurônios também, fazendo a liberação da sinapse, os neurotransmissores. E aqui, como eu falei, são milhares de neurônios, são 86 bilhões de neurônios, trabalhando todos juntos. E esse pontinho aqui meio vermelho, ou laranja, não sei como é que vocês estão vendo aí, é onde ocorre essas sinapses, onde é que está ocorrendo essa liberação de neurotransmissores. Certo? Então, termino aqui minha aula com vocês. Agradeço pela participação e qualquer dúvida podem me procurar. Oi, gente, mais um encontro nosso para falarmos sobre a nossa língua portuguesa. Esta semana, especificamente, estaremos estudando sobre o substantivo, né? Estou me dirigindo a vocês para a gente recordar um pouco assuntos que nós estudamos em nossas aulas presenciais e que tenho certeza que serão relevantes para vocês compreenderem esta revisão geral sobre o assunto da classificação dos substantivos. Bem, o que é substantivo? Partindo desse entendimento e reconhecendo vários nomes de seres que têm vida própria e seres que não têm vida própria, seres reais ou irreais, podemos então chegar a esse conceito
Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Vou dar um exemplo para vocês. Casa é um ser. A palavra casa é um substantivo. Casa é um ser real, mas existem nomes de seres que não são reais. Por exemplo, beleza. Beleza é um ser que não é real. Ele depende de outro ser para existir, mas também recebe o nome. E a palavra beleza, meus queridos, também é um substantivo. Então, nós temos vários substantivos que vão se classificando em conformidade com esses aspectos, essas características que cada um vai apresentando. Por exemplo, como nós poderíamos determinar essa classificação dos substantivos? Substantivo próprio, substantivo comum. Eis os exemplos: casa, aluno, professora, menina, lápis. Todos esses são substantivos comuns. Dão nomes a todos os seres que têm uma mesma semelhança. Como seriam os próprios? Luzia, nome próprio. Rodrigo, nome próprio. Faber-Castell, nome próprio. Então, são substantivos próprios. Espero que vocês tenham compreendido essa classificação. Aliás, essas duas classificações. Substantivo comum nomeia todos os seres. Eu digo cão, cadela. Então, eu tenho um substantivo comum. Se eu digo ringo, soneca. Soneca é o nome da cadela, então é um substantivo próprio. Ringo é o nome do cãozinho, é um substantivo próprio. Então, nesse caso, quero alertá-los para o fato de que o substantivo próprio deve sempre ter uma inicial maiúscula pela ocasião da sua escrita. Existem apenas esses substantivos, gente? Não. Temos ainda o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples, nós vamos observar a estrutura da palavra que nomeia. Ele pode também ser simples e pode também ser simples e comum. Luzia, como seria o substantivo simples e comum? Casa é substantivo simples e casa é comum. Por que é simples? Porque é formado de uma só estrutura, de um só radical. Casa é simples. É comum por quê? Porque nomeia todas as casas. Agora, existe também o substantivo composto, quando nós temos mais de uma estrutura, mais de um radical. Girassol, guarda-roupa, beija-flor, são substantivos compostos. Então, são também comuns? Sim. Então, vocês me perguntariam, um substantivo pode ter mais de uma classificação? Sim. Importante também conhecermos os substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos, como o próprio nome já diz, eles têm a marca da concretude, da existência real. E o substantivo abstrato, ele para existir depende de outro ser. Por exemplo, pássaro, mesa, cadeira, são substantivos que são concretos. E são também comuns e são também simples. Cadeira tem existência real, é concreto. É um substantivo concreto. Mas beleza, ternura, alegria, honestidade não são substantivos concretos, porque eles dependem de outro ser para existir. Tá certo? Então, nós já vimos o substantivo comum, o substantivo próprio. Comum, professora, próprio, Luzia. Comum, aluno, próprio, Mateus. O substantivo concreto, pássaro,
mesa, bola. Substantivos abstratos: paciência, calma, ternura, medo. São abstratos, dependem de outros seres para existir. Convido vocês a relembrarem outra classificação do substantivo, que é o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Lembrem-se sempre que quando eu falo substantivo, eu não estou falando do objeto, eu estou falando do nome, da palavra que nomeia aquele objeto, ok? Então, uma palavra que não se origina de nenhuma outra e que dá nome a um ser, ela é um substantivo primitivo. E quando ela se origina de outra, então ela é um substantivo derivado. Vejamos aqui. A palavra dente, a palavra terra. Essas duas palavras não se derivam de nenhuma outra. Agora veja essas. Dentista, terreno. Dentista é derivada da palavra dente. Terreno é derivado da palavra terra. Então, vejam aí que tem outra classificação. Dentista e terreno são substantivos derivados. E temos ainda aquele substantivo que chamamos de substantivo coletivo, que dá nome a um grupo de seres de uma mesma espécie. Um grupo de lobos é uma alcateia, um grupo de ilhas é um arquipélago, um grupo de bois é uma manada, um grupo de pássaros é um bando, e assim vamos compreendendo melhor os mecanismos o mecanismo de construção, de entendimento da nossa gramática, da nossa língua. Então, alunos, não deixem de responder às nossas atividades, não deixem de curtir aqui, participarem, comentar no canal da nossa escola.